Que a Casa Branca disse que vai acelerar o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial para aplicações de segurança nacional. O presidente Donald Trump assinou essa semana uma ordem executiva pedindo acesso antecipado aos modelos de IA mais avançados para avaliar os riscos de segurança cibernética e proteger infraestruturas críticas. No Memorando de Segurança Nacional, Trump declarou que, sob o governo dele, os Estados Unidos podem e vão acelerar de forma responsável o uso de IA nos domínios de inteligência e combate, seguindo os valores americanos. Isso segundo Donald Trump, tá? Ele também deu 90 dias para o secretário de Defesa dos Estados Unidos atualizar uma diretriz sobre a autonomia dos sistemas de armas para garantir a adoção de sistemas de IA que respeitem a cadeia de comando. Trump frisou que as tecnologias de IA não devem ser desenvolvidas ou usadas pela Agência de Segurança Nacional para censurar a liberdade de expressão ou fazer atividades de vigilância não autorizadas ou ilegais. E a SpaceX anunciou um acordo plurianual de serviços em nuvem com o Google, garantindo capacidade de computação enquanto se prepara aí para a estreia na Bolsa de Valores nos Estados Unidos na próxima semana. A capacidade de computação fornecida inclui, então, cerca de 110 mil GPUs, CPUs, memória e outros componentes. Como parte desse acordo, o Google vai pagar para a SpaceX 920 milhões de dólares por mês, de outubro desse ano até junho de 2019. É um acordo que traz também outro cliente de alto perfil para a SpaceX, depois da Anthropic, fortalecendo aí a narrativa de IA, enquanto busca levantar 75 bilhões de dólares na oferta pública inicial no IPO, que vai ser lançado semana que vem. Anualmente, gente, os contratos de acesso a recursos computacionais na SpaceX ou da SpaceX com a Anthropic e com o Google somam aí aproximadamente 26 bilhões de dólares. E a gente segue falando sobre Big Techs, mas agora trazendo com o nosso recorte local aqui, porque a regulação de redes sociais segue dentro dos debates aí em Brasília. E agora a oposição tenta frear os decretos do presidente Lula que regularam as Big Techs e busca o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal se prepara para julgar os recursos sobre o tema, sob forte pressão das plataformas que cobram um prazo para essa transição. Vamos chamar de novo o Pedro Moreira para conversar com a gente e explicar um pouco sobre esse cenário, o que está em jogo nessas discussões, agora depois desse movimento feito pela oposição, que é o mais recente, e levando em consideração que estamos também no ano eleitoral, né, Pedro? Pois é, Muriel. Olha, esses decretos que o presidente Lula publicou no dia 20 de maio, eles vão entrar em vigor 60 dias depois, portanto, em meados de 20 de julho. O Palácio do Planalto alega que esses decretos apenas incorporaram na regulamentação do Marco Civil da Internet uma decisão do Supremo do ano passado. O Supremo julgou casos envolvendo Big Techs e decidiu que as empresas são obrigadas, podem responder civilmente por postagens, pelo conteúdo postado pelos usuários, ou seja, pelo conteúdo postado por terceiros, porque elas oferecem a plataforma para que essa postagem aconteça. Nos decretos do presidente Lula foram dois, né? Um deles trata, por exemplo, da proibição de disseminação em massa de conteúdos que possam caracterizar o cometimento de crimes ou a incitação de certos crimes. Alguns exemplos: terrorismo, violência sexual, exploração sexual de menores, tráfico de pessoas, o incentivo ou auxílio à automutilação ou ao suicídio, além da discriminação, seja por raça, cor, etnia, religião. Conteúdos com essas características precisam ser removidos pelas plataformas e elas devem impedir a disseminação em massa. Quando for uma postagem individualizada, aí as empresas são obrigadas a abrir um canal de atendimento para os usuários para recebimento de denúncias. E aí os usuários podem pedir para remover certos conteúdos e as empresas têm que analisar e aí decidem ou não se removem. No caso do decreto que trata especificamente de um outro decreto, né, o outro decreto trata especificamente da proteção das mulheres no ambiente virtual. Prevê, por exemplo,
que se uma mulher for vítima de exposição de conteúdo íntimo sem autorização dela, que ela pode pedir a remoção desse conteúdo postado e que essa remoção tem que acontecer num prazo de até 2 horas, independentemente de decisão da Justiça ou não. E todos os dois decretos atribuem à Agência Nacional de Proteção de Dados a função de fiscalizar as Big Techs, podendo até emitir punições para essas empresas. A oposição alega que o governo federal extrapolou as competências do executivo, que criou muitas inovações que só poderiam ter sido implementadas por meio de leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Falam também do risco de censura, porque as empresas vão ser obrigadas a remover conteúdos que não necessariamente possam ser caracterizados como cometimentos de crimes. Então eles falam que pode haver uma censura prévia de remoção de conteúdo sem uma análise da Justiça. E aí, para tentar derrubar esses decretos do presidente Lula, já foram apresentadas várias iniciativas no Congresso. Na Câmara são pelo menos 24 nesse sentido, e no Senado são outras 4 iniciativas, todas da oposição. No Senado, por exemplo, 2 iniciativas são do PL e 2 do PP. Na Câmara, a maioria dessas iniciativas são 24, mas algumas têm mais de um deputado assinando. Então, ao todo são 29 deputados pedindo, tentando anular esses decretos do presidente Lula. E aí a maioria do PL, são 21 parlamentares do PL, 2 do Novo, 3 do União Brasil e 3 do Republicano. Só que para essas iniciativas de tentativa de sustar os decretos irem para frente, aí a gente precisa dos presidentes da Câmara e do Senado para pautarem esses projetos na agenda de votações dos plenários. Na Câmara a gente ainda não tem uma sinalização do presidente Hugo Mota. No Senado a gente já sabe que o presidente Davi Alcolumbre pediu um estudo para a consultoria jurídica da Casa para saber se o Executivo extrapolou mesmo ou não as atribuições ao publicar essas novas regras. A partir daí, Alcolumbre pode tomar alguma decisão com relação a essas iniciativas da oposição. E como você disse, Muriel, essa disputa no Congresso está acontecendo em meio à expectativa para o julgamento na semana que vem, já no dia 10, dos recursos das Big Techs, justamente contra a tese definida pelo Supremo no ano passado, que determinou que elas são responsáveis, sim, pelos conteúdos postados pelos usuários. Muriel.